Muito bem. Ali, quando Túlio Cavalazzi falou da ABI, da Igreja Católica, no caso, representada pela CNBB, Confederação ou Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, era um tripé que marcou época, inclusive no regime militar e no início da nova República. OAB, ABI e CNBB. A CNBB não dá nem para falar, porque se politizou completamente. A ABI, a nossa entidade, submergiu, também pela sua tendência à esquerda. E a OAB, que era a entidade, ou é a entidade mais representativa do país, ela abandonou aquelas bandeiras tradicionais da defesa da sociedade. A OAB sempre foi uma entidade como uma espécie de proteção da sociedade. E aí eu vou só do final da década de 79 para cá lembrar alguns nomes. Raimundo Faoro, que eu tive o prazer de entrevistar no início da década de 80 aqui, Eduardo Seabra Fagundes, Bernardo Cabral, Márcio Tomás Bastos, o nosso José Roberto Batóquio e o catarinense Roberto Antônio Busato, de Caçador, e até mais recentemente o gaúcho Cláudio Lamáquia. Portanto, Túlio, figuras que marcaram época na OAB. E hoje nós estamos a ver navios. Está faltando representatividade, está faltando vigor. A OAB deixou de ser aquela entidade que efetivamente representava a sociedade civil, não lhe parece? Então, eu acredito que essa construção que tu fizeste aí de nomes, ela relembra momentos de muita força da OAB e muitas vezes antipatia. Esses dirigentes, eles enfrentaram antipatias. Não pensem vocês que um dirigente da OAB não carrega posteriormente no seu exercício profissional o fardo de ter, em determinado momento, praticado um ato de desagravo contra um presidente de tribunal, contra um comandante de uma força militar. Realmente, a função de um advogado à frente da posição de dirigente da OAB, ela vai trazer momentos de muita antipatia. Então, a secretária de Eduardo Seabra sofreu um atentado, veio a falecer. Exatamente. Então, é uma posição de resistência, né? E aí, automaticamente, ao resistir, você acaba desagradando. Por isso que eu falo em distância regulamentar, por isso que eu falo em diminuir distâncias. Não é preciso extremismos de ponta a ponta, até porque nós temos que lembrar que nós temos aí uma trilogia básica, né, para que haja justiça, né? O Ministério Público, a advocacia e a magistratura, eles devem e precisam manter esse correlacionamento em prol daquele bem maior. E aí, claro, as procuradorias, a defensoria pública e todos os órgãos que compõem. Mas ele, à frente de uma instituição como a OAB, como você citou, esses líderes, terá necessariamente momentos de antipatia. Por isso que eu acho que, conduzindo organicamente, conduzindo dentro do colegiado, tomando posições coletivas, o dirigente consegue minimizar esse abalo, né, da sua própria posição pessoal e colocar a posição da instituição à frente de todas as outras. Eu acredito que sempre há tempo dessa retomada. Eu acredito que esses líderes mesmo, que estão hoje à frente da instituição, podem retomar esse posicionamento, mas para isso nós temos que contar, obviamente, com o apoio da advocacia e da sociedade e eles também, de maneira positiva, né, se colocarem à frente daqueles grandes temas. Hoje se observa uma OAB federal submissa ao Supremo Tribunal Federal, não lhe parece? O Supremo Tribunal Federal, ele, como guardião da Constituição que ele vai ter posicionamentos também internos que precisam ser discutidos, debatidos. Então, o debate só há se você opor através das ferramentas que são possíveis, dos recursos necessários, das comunicações que são permitidas dentro do seu regimento e das provocações.
né? Então, eu volto à questão anterior. A cada momento que se é proferida uma decisão, seja pelo Supremo, seja por outro tribunal, e eu considero o Supremo aí mais importante, tão importante quanto na condução da Constituição, também importante no espelho da magistratura como um todo no país, isso é importante. O desembargador do Tribunal Estadual ele também verifica a postura do Supremo para repeti-la. É como se houvesse uma hierarquia, não há, mas é como se houvesse uma hierarquia também na forma de reação institucional. Então, a posição do Supremo é muito importante para direitos que vão espraiar no Brasil todo. Então, quando eu falei ali sobre a sustentação oral e você não permite com que o advogado, em determinado momento, faça sustentação oral, e não tem nada a ver com a temática de fundo política, se é uma defesa de um político A ou do político B, é o direito que está colocado e garantido para a parte, para o advogado. Se você subtrai essa possibilidade, pode ser que outros magistrados no Brasil digam, realmente, se o Supremo não garante o direito de sustentação oral, eu vou cortar aqui também, vamos deixar para fazer aqui só na maneira virtual, e vai baixando nos tribunais. Por isso que a posição da OAB Nacional lá em cima, repito, é antipática muitas vezes, mas ela é necessária para que não seja consolidada em outros tribunais. É esse o ponto que nós tentamos abordar no nosso artigo. Só para concluir, isso ocorreu no episódio de 8 de janeiro, que nos primeiros dias de julgamento, os advogados se contrapuseram a alguns ministros e o Supremo resolveu transformar o julgamento em virtual, sem a participação dos advogados. Isso foi um escândalo, né? Na verdade, eu cito nesse artigo, inclusive, um Twitter que aí é por conta desse episódio, mas vejam, um episódio, ele agora trata-se de repetir para outros julgamentos. Porque quando cria um precedente no judiciário, automaticamente o precedente ele tende a ser seguido. Então, agora, outros julgamentos, independentemente da matéria, também terão, provavelmente, essa dificuldade dessa inter-relação do advogado, da tribuna, do direito de defesa para com o magistrado. É uma coisa que eu diria assim, é febril. Você tem que convencer o magistrado, a magistrada. O advogado quer estar lá para passar o ajuste fino que ele detém quando é um defensor. Então, é muito importante. Isso humaniza a justiça. Logo, se num episódio como esse não se opõe, tende a haver uma repetição para os próximos julgamentos e uma consolidação, Prisco. Isso é que é o mais complicado. Eu tenho ido aos fóruns e encontrado os fóruns vazios, evidentemente, nos tribunais, algumas sessões de julgamento. A gente tem conversado com os colegas que passam uma grande tristeza e uma sensação de alteração naquela advocacia que exerceram há 10, 12, 15 anos atrás, em relação à atual. Obviamente que a pandemia tem também o seu... ela é uma das motivações dessa frieza recém-criada no judiciário, mas nós temos hoje um momento aí em que o direito de defesa está sendo, em determinado momento, aviltado naquela que é a sua base, naquilo que é basilar, né? Que é justamente a possibilidade do contato pessoal e da sensação de se estar fazendo justiça ou cumprindo aquele mistério que é da advocacia.